Olá, meu nome é Rodrigo Portugal e eu sou pesquisador na área de criomicroscopia eletrônica do LN-Nano no CNPEM. E eu, nessa palestra, vou abordar alguns aspectos sobre essa técnica e as suas aplicações. A criomicroscopia eletrônica é uma técnica que pode ser utilizada em várias aplicações, desde aplicações em materiais moles, como a gente está vendo aqui no caso da observação de lipossomos, até a observação de proteínas para o entendimento de suas estruturas, como a gente pode ver aqui do lado. O uso da criomicroscopia eletrônica para observação de proteínas e obtenção das estruturas de proteínas vem avançando muito ao longo dos últimos anos e permitindo uma verdadeira revolução nessa área. Isso vem sendo ou foi reconhecido principalmente no ano de 2017, através de 2 prêmios. O primeiro foi o Prêmio Wiley em Ciências Biomédicas, que foi dado para Marin van der Heel, Johan Frank e Richard Henderson, pelo desenvolvimento pioneiro em criomicroscopia eletrônica. Em seguida, o Prêmio Nobel de Química de 2017, que foi dado a Jacques Debouchet, Johan Frank e Richard Henderson, pelo desenvolvimento da criomicroscopia eletrônica para a determinação de estruturas de alta resolução de biomoléculas em água. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como é feito o preparo das amostras de proteína para observação na microscopia eletrônica de transmissão. Eu vou começar por uma técnica que é a contrastação negativa. Nessa técnica, o que é feito é a aplicação de um sal de metal pesado para recobrir a amostra de proteína. Então, o que a gente busca é ter uma situação como essa mostrada aqui. A grade de microscopia eletrônica tem um filme de carbono, um filme fino de carbono, que aqui é essa superfície. Em cima dela a gente aplica a proteína, que aqui está indicada dessa maneira, e então por cima a gente aplica um sal de metal pesado que vai formar um filme, depois de secar, que recobre essas proteínas. A diferença de contraste que a gente vai ter entre essa parte e a proteína, entre o filme formado e a proteína, aqui em torno da proteína, é que vai nos dar o contraste para a observação da mesma. E por isso que se chama a contrastação negativa, porque de fato o contraste é dado nesse entorno da proteína por esse filme que é formado com o metal pesado que está sendo aplicado. Tá? O que a gente está vendo aqui é a preparação, então a gente trabalha com quantidades bem pequenas, quantidades de microlitros dessas soluções, e aqui a gente está vendo uma pinça com uma gradinha de microscopia aqui na ponta. Nessa gradinha que a gente tem esse filme de carbono, a proteína já foi aplicada e agora esse papel de filtro está sendo usado para secar o excesso e deixar essa grade secar para a gente poder fazer observação. Essa técnica é uma técnica muito interessante porque ela é uma técnica muito fácil de ser utilizada, é rápido de se preparar amostras, ela permite um alto contraste para a observação da amostra, mas tem várias limitações. A primeira é uma limitação da resolução do que se está observando, porque de fato você faz um recobrimento e o que está te dando contraste na observação é esse recobrimento. O fato de você secar a proteína junto com essa solução também pode introduzir distorções na estrutura da proteína e também o uso da contrastação negativa, se ela não tiver uma boa cobertura, pode introduzir também artefatos na observação. Agora eu vou mostrar um exemplo de uso de contrastação negativa para observação de proteínas. O que a gente está vendo aqui é uma imagem com contrastação negativa de proteínas que são septinas humanas. Septinas são proteínas importantes na formação da estrutura da célula. Então, o que a gente está vendo aqui indicado por essa seta é uma septina. Aqui no detalhe a gente está vendo então 2 septinas, uma aqui e outra aqui. E nesse outro detalhe o que a gente vê é uma média, soma de várias partículas dessas daqui,
mostrando que, na verdade, as septinas aqui são formadas por 6 outras proteínas. As septinas são indicadas através de números, e essa ordem daqui já era conhecida através de uma estrutura cristalográfica. Entretanto, no cristal, o que acontece é que essas 6 proteínas elas estão formadas na fibra, de maneira que a gente tem essas 6, em seguida aqui 6 novamente, e assim sucessivamente. A ordem observada, então, poderia ser, usando a numeração para a nomenclatura das septinas, poderia ser do tipo 765, 567 ou 567, 765. Nesse estudo, o que foi feito? A proteína número 5 foi marcada, de maneira que, se a ordem destas 6 proteínas, desse hexâmero, fosse 765, 567, essa marcação apareceria aqui no centro. Se a ordem observada nessa estrutura fosse essa 567, 765, a marcação apareceria nas extremidades. E, de fato, o que a gente vai ver aqui nesse outro painel é a posição que a marcação foi observada. A marcação é essa densidade branca extra que aparece aqui, sempre próximo à extremidade da proteína. Aqui a gente tem um diagrama mostrando as 6 proteínas que formam a septina e em azul onde a marcação aparecia, indicando que a septina 5 estava posicionada aqui na ponta e não no centro, e que, portanto, a ordem era 567, 765. Então, aqui nesse estudo, a técnica de contrastação negativa foi utilizada para o entendimento da ordem de formação dessas septinas. O preparo de amostras de proteína para criomicroscopia é bastante diferente, então, do preparo para contrastação negativa. Primeiramente, nós precisamos ter etano líquido para poder mergulhar essa grade de microscopia com a proteína em etano líquido. Então, o que a gente está vendo aqui é um recipiente onde a gente vai fazer esse mergulho da grade de microscopia para o congelamento, e no centro aqui está sendo aplicado etano, gás, para liquefazer. Então, ele está sendo aplicado, a temperatura aqui é mantida em baixa temperatura de nitrogênio líquido, de maneira a liquefazer o etano. Para isso, para o preparo dessa amostra, é utilizado um equipamento como esse, que é um robô que nos permite ter todos os parâmetros de preparo dessa grade controlados de maneira a garantir reprodutibilidade no preparo dessas grades. Uma vez, então, que a gente tenha a gradezinha já colocada nessa pinça, aqui na ponta a gente tem a grade de microscopia, aplica-se a proteína, tipicamente uma quantidade de 3 microlitros. Essas duas pás que nós estamos vendo aqui no equipamento, que são essas daqui, secam o excesso de proteína nessa grade. Então, essa grade é mergulhada em etano líquido e a partir daí pode ser manipulada. Sempre a partir de agora, em baixa temperatura, para manter as condições do preparo que foi feito, manter principalmente as condições do gelo amorfo que foi formado. Para você ter uma ideia do nível de complexidade do preparo dessas grades, da técnica de criomicroscopia, dependendo do tipo de microscópio que for ser utilizado, os microscópios mais modernos em particular, são microscópios que permitem a manipulação automática de um conjunto de grades. Isso quer dizer o seguinte: você carrega várias grades e essas grades são manipuladas automaticamente. Para isso, o que acontece? Você tem que preparar essas grades num anel, tá? E que é essa etapa que a gente está vendo aqui à esquerda. Então, a grade foi colocada em um anel e agora um clipe vai ser colocado em cima dessa grade para fixá-la a esse anel. Em seguida, isso vai ser a grade, esse conjunto grade com o anel, vai ser transferido para esse recipiente daqui, para depois ser levado para o passo seguinte de preparo. Ali a grade esse conjunto grade montada no anel está sendo testado para ver se está
se a grade está firmemente colocada no anel, e em seguida é colocada nesse outro recipiente para passar para a próxima etapa. Na próxima etapa, o que a gente vai ver é a colocação desse conjunto num outro recipiente, que é esse cassete daqui, né, onde até 12 grades podem ser colocadas. Esse cassete é o que vai ser levado para o microscópio, e no microscópio, o microscópio tem como manipular cada uma dessas grades individualmente. Então você pode observar as grades na ordem que desejar. Uma vez que esse cassete está montado, isso então é levado para esse outro recipiente aqui, tudo em temperatura de nitrogênio líquido. Então essa fumaça que a gente vê aqui é nitrogênio líquido. Aqui está o cassete colocado aqui embaixo, e ele é transferido então para aquele recipiente. E uma vez que ele é colocado lá dentro, vai ser levado agora para o microscópio. Aqui dentro a gente está vendo o cassete com as 12 grades. Nós vimos então duas maneiras, dois métodos para preparo de amostras de proteínas quando queremos fazer uma observação por microscopia eletrônica de transmissão. Então, uma é a contrastação negativa, outra é a preparação para criomicroscopia. Aqui o que nós podemos ver é uma amostra de proteína preparada por contrastação negativa e essa mesma amostra preparada para criomicroscopia eletrônica, por congelamento. Então, nessa imagem de cima, a gente vê que ela tem um contraste muito maior do que essa, mas lembrando que aqui o contraste é dado por um recobrimento que está sendo colocado na proteína, enquanto aqui o contraste está sendo dado diretamente pela proteína em solução. Então, de forma comparativa, a gente pode dizer que a contrastação negativa é uma técnica mais fácil de se fazer e mais rápida, uma amostra mais rápida de ser preparada. Ela nos permite um alto contraste, entretanto, ela tem limitações, porque ela vai necessariamente implicar em uma limitação de resolução da amostra que está sendo observada, potencialmente pode também introduzir distorções na estrutura da partícula e, dependendo do preparo, pode também introduzir artefatos na observação. A criomicroscopia, por outro lado, ela é uma técnica que nos permite observação em alta resolução. O fato da amostra permanecer em baixa temperatura faz com que haja um dano por radiação muito menor do que em uma observação em temperatura ambiente. E, além disso, a amostra permanece hidratada. Isso que a gente está vendo aqui em torno da amostra, né? Ou seja, se a amostra em solução, ela permanece, embora congelada, ainda em solução. Essa técnica, embora seja uma técnica de alta resolução, ela também tem desvantagens, em particular com relação ao preparo. É um preparo muito mais complexo, muito mais demorado. E o fato de que, como a observação aqui é feita com baixa dose, ou seja, você tem uma dose menor do microscópio sendo utilizado para observação, isso implica, tipicamente, em uma relação sinal-ruído muito pobre, ou seja, uma imagem que tem muito mais ruído com relação à quantidade de sinal do que a gente observaria em outras imagens utilizando-se mais alta dose. Bom, após o preparo da amostra, qualquer que seja a técnica utilizada, ela vai ser trazida então para um microscópio eletrônico de transmissão. Aqui eu estou mostrando os microscópios eletrônicos de transmissão do LN-Nano que nos permitem trabalhar com criomicroscopia eletrônica, desde microscópios mais simples até microscópios bem mais complexos e no estado da arte. A maneira como a amostra vai ter que ser trabalhada, aquela grade de criomicroscopia vai ser trabalhada para ser utilizada em cada um desses microscópios também é diferente.
Tipicamente, nesse tipo de microscópio, a gente vai trabalhar de uma maneira onde cada grade é inserida individualmente, sempre mantendo em temperatura baixa, temperatura de nitrogênio líquido, e nesse tipo de microscópio ele nos permite trabalhar com um conjunto de grades, ou seja, a gente insere um conjunto de até 12 grades e toda a manipulação das grades é feita de forma automática, controlando já todas dentro do microscópio qual grade você quer fazer a observação. E a partir do momento que se tem a grade, a amostra da proteína que se tem interesse em estudar no microscópio eletrônico, então a gente tem um microscópio eletrônico, a amostra já está colocada lá dentro, o que a gente vai fazer é uma coleta de imagens. Então, o microscópio eletrônico nos permite fazer imagens dessa proteína nessa grade de microscopia, para que essas imagens possam ser utilizadas para fazer a reconstrução da estrutura tridimensional. Então, aqui no caso a gente tem um conjunto de imagens desse tipo. O que a gente está vendo aqui em cinza mais escuro são partículas virais dentro desse gelo amorfo, ou seja, uma imagem dessa daqui me permite agora identificar diversas outras imagens de partículas que vão ser utilizadas para fazer a reconstrução da estrutura tridimensional. Esse processamento é um processamento que envolve vários passos. Tá? Entre eles, a gente conseguir identificar essas partículas que estão sendo representadas aqui, e depois com um conjunto grande dessas partículas, e é importante que essas partículas, como a amostra estava em solução, é importante ressaltar que essas partículas estão em orientações diferentes, ou seja, cada uma delas mostra uma imagem de projeção da proteína numa orientação diferente, e isso vai ser utilizado para a gente poder fazer a reconstrução tridimensional dessa proteína. E agora a gente aqui pode ver um exemplo da obtenção de uma estrutura tridimensional a partir de um conjunto de dados inicial de imagens de criomicroscopia eletrônica. Então, o que a gente está vendo aqui é uma imagem típica de, aqui no caso, uma proteína que é uma hemoglobina, responsável pelo carregamento de oxigênio de lúmbricos terrestres, que é uma espécie de minhoca. O que a gente está vendo mais escuro, essas regiões mais escuras, são as proteínas em diferentes orientações, e a partir do processamento dessas partículas individuais aqui, a gente pode obter as partículas com uma qualidade, com uma relação som-ruído muito superior. Essas partículas, então, são utilizadas para a obtenção do modelo tridimensional. Aqui a gente pode ver uma fatia do modelo tridimensional e perceber, inclusive, o nível de detalhe de informação que a gente tem nesse tipo de modelo. Tá? E aqui é uma visão geral do modelo obtido, então, a partir de imagens de criomicroscopia, como essa que está aqui ao lado. E a obtenção da estrutura tridimensional permite, então, o estudo daquela proteína. Tá? Então, aqui no caso, o que a gente está vendo é a estrutura tridimensional obtida no estudo que eu mostrei anteriormente para a hemoglobina de lúmbricos terrestres. Então, o que a gente pode ver aqui, ela é formada por dois anéis, a gente tem essa parte superior e uma inferior, e cada um desses anéis com 6 estruturas desse tipo. Então, portanto, 12 estruturas desse tipo. Né? Cada uma delas interage uma com a outra aqui na lateral e também no centro aqui desse anel, através dessas estruturas daqui. Além desse exemplo já mencionado, eu vou mencionar aqui duas outras aplicações da criomicroscopia eletrônica no entendimento de estruturas de proteína. O primeiro exemplo foi a elucidação da estrutura do vírus Maiaro. O vírus Maiaro ele causa uma doença que ataca as articulações, né, causando então febre e dores nas articulações. Né. A resolução dessa estrutura ela é importante porque a partir do entendimento da estrutura do vírus,
você passa a poder entender os mecanismos de ação do vírus e, a partir daí, por exemplo, buscar tratamentos para a doença. E um outro exemplo foi o estudo da estrutura de septinas humanas, que é essa mesma proteína que eu mencionei lá no início, que nós buscamos entender a ordem das proteínas que formavam, né? Nesse estudo, agora por criomicroscopia eletrônica, não por contrastação negativa, foi obtido então uma estrutura dela como partícula livre. O entendimento estrutural dessa proteína já existia com ela num cristal, né, onde ela forma uma fibra. E agora, por criomicroscopia eletrônica, foi possível ver essa partícula como uma partícula livre, e isso trouxe um diferencial que foi a observação da flexibilidade dessa estrutura, né, que tem um papel importante na função dela na célula. E para finalizar, eu gostaria de ressaltar que esse trabalho é feito por uma equipe e, portanto, agradecer a equipe de criomicroscopia do Eleninano, o CNPEM, e a todos os nossos colaboradores dos projetos que eu mostrei aqui ao longo dessa apresentação, além, é claro, de todas as agências de fomento. E com isso eu encerro. Muito obrigado a todos.